Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, que eu mostro para vocês aqui as maiores altas, as maiores baixas durante a semana nas operações de Swing Trade, as maiores altas e as maiores baixas das ações aqui no mercado de ações no Brasil. Vou mostrar para vocês agora como que a gente vai analisar, vou pegar umas 5 principais altas, as 5 principais baixas, para a gente poder se posicionar aí nas próximas semanas, tá? A partir da segunda-feira aí não quer dizer que vai ser entrada na segunda-feira, não quer dizer que vai ser entrada na terça-feira, mas é importante que você saiba analisar as ações, que você saiba quando comprar e quando vender as ações, e com o intuito de ganhar mais de 10% por operação, que é a proposta aqui do canal. É o que eu ensino para você, tanto os alunos da Fórmula do Swing Trade, os alunos aqui do Swing Trade na Prática com conteúdo gratuito, e aos assinantes da Sote Trader que faz as operações aí, que copiam as operações para ter alta rentabilidade aí no mercado financeiro. Essas duas últimas semanas foram semanas aí com mais oscilações no mercado, então o nível de stop aí tem ficado um pouco mais alto, tá? Tem ficado um pouco mais alto nas ações. Inclusive tive algumas operações com stop aqui essa semana, tá? Não foi uma semana muito boa para operar, mas o que é importante é que você utilize somente uma estratégia, que você valide essa estratégia e que você se posicione baseado somente em uma estratégia, desde que essa estratégia seja testada ao longo do tempo, que você tenha feito backtests nelas, desde que você tenha feito estruturas no gráfico com elas, que você consiga validar elas através de uma análise, através de um histórico, tá? Por exemplo, não adianta você ter 1, 2 semanas de perda, lógico que se você tiver perda vai ficar operando todo dia 1, 2 semanas, mas se você tiver 1 ou 2 semanas de perda, diminui a mão, tá? Diminui a mão nas próximas operações, ou espere ou aguarde o mercado validar aí dentro dessa sua estratégia, tá? Não adianta você ficar teimando, brigando com o mercado, né? Esse aqui é renda variável. A renda variável você tem que ganhar mais do que perder. Quando você ganha muito mais do que o preço do seu stop, né? Então você tem que utilizar o stop aí para você se proteger quando o mercado não estiver ao seu favor, quando o mercado não estiver a favor da sua estratégia. E quando o mercado não está a favor de uma estratégia, não está a favor de nenhuma estratégia, tá? Geralmente o mercado, aí, ainda mais com muitas notícias aqui no Brasil sobre eleições e tudo mais, isso mexe muito com o mercado de ações. Lógico que você não vai ficar vendo notícia para ficar se baseando na compra e a venda no curto prazo, porque você vai perder dinheiro, você nunca sabe se aquela notícia é boa ou ruim para determinada ação, para determinado mercado, tá? Até porque quando a notícia chega até você, quando a notícia chega ao noticiário, o gráfico já precificou aquela notícia e você está sendo o último a saber. Então, quando você opera por notícia, a tendência é você perder dinheiro na bolsa, tá? Bom, vamos à primeira ação aqui para analisar, que foi a RRP3. Teve uma alta aí na última semana de 5,47% acumulado da semana, tá? No gráfico semanal é muito ruim ver essa ação, porque é uma ação relativamente nova aí. Vamos para o gráfico diário, tá? Vamos para o gráfico diário. Como você pode ver, com tantos gaps aqui no gráfico diário, é uma ação que não tem tanta liquidez assim. Quando você vê muitos gaps, quando você vê o gráfico desse jeito aqui, ó, com esses candles aqui de indecisão, é um gráfico que não tem muita liquidez para ser operado, tá bom? Arion, o que é isso que você está utilizando aqui para analisar as ações? É o seguinte, tem a média móvel de 20 períodos, a aritmética ou a simples, que é a que nós sempre utilizamos aqui em todas as nossas operações, e no último vídeo, na última aula que eu postei aqui no YouTube, muitas pessoas ficaram me falando sobre esse setupzinho aqui utilizando stop ATR, tá? Então hoje nós vamos analisar as ações utilizando o stop ATR aí, tanto para estratégia quanto para posicionamento do stop, tá? Vamos utilizar isso aqui. Então você vai ver aqui no gráfico sempre a média móvel, no vídeo de hoje, a média móvel de 20 períodos, que está em azul, e o stop ATR, que está em verde aqui, tendência de alta, e vermelho aqui, ó, onde está em uma breve tendência de baixa.
Bom, então vamos analisar essas ações. Vai ser um estudo de ações, tá? Não adianta falar que vai, não adianta você chegar aqui e achar que eu vou dar call de todas as ações. Não. Aqui eu vou ensinar você a analisar todas as ações que tiveram as maiores altas e as maiores baixas no mercado. Bom, então, se você veio com o intuito aqui de não aprender e somente copiar, né, querer que eu faça o serviço para você, está enganado. Isso aqui é para você aprender, tá? O bem mais valioso que você pode ter é o conhecimento. É o conhecimento. É com esse conhecimento que você vai ganhar dinheiro no mercado. Tanto é que qualquer conhecimento que você tenha, é com o seu conhecimento que você ganha dinheiro, tá? Seja no seu trabalho, seja na bolsa de valores, seja como qualquer outra coisa. Bom, na RRP aqui, como é que está o gráfico? Tendência de alta, né? Tendência de alta, candles consecutivos verdes. Tá esticado, tá? Tá esticado. Como é que eu sei disso? Em relação à média móvel de 20 períodos, o gráfico está muito afastado. Então, a qualquer momento, pode vir buscar a média móvel de 20 períodos. Tá? Pode ter uma correção mais profunda ou então até mesmo uma reversão de mercado. Então, a média móvel de 20 períodos indica para mim, quando o preço do ativo, quando o gráfico do ativo está muito afastado da média móvel de 20 períodos, o gráfico, o preço tende a buscar novamente a média móvel de 20 períodos. Quem está comprado aqui nessa ação, quem está comprado, provavelmente deve ter comprado aqui a partir desse momento, quando esse candle verde ultrapassou essa barrinha vermelha aqui do Stop ATR. Para quem não conhece a estratégia, vê o vídeo sobre Stop ATR, postei essa semana, está aqui no canal, está na playlist, se eu não me engano, de maratonas de conhecimento, maratonas para conhecimento. Então verifique essa estratégia que é muito boa, tá? Então, quem se posicionou nessa ação aqui está comprado até agora, utilizando os stops de acordo com a escadinha aqui, de acordo com esses suportezinhos sendo formados pelo Stop ATR. E a média móvel de 20 períodos indica que vai continuar em tendência de alta. Porém, se proteja, tá? Por que você tem que se proteger? Porque o gráfico está muito afastado da média móvel de 20 períodos. E como é que você se protege? Colocando o stop para stop gain, tá? De acordo com o Stop ATR. Você sobe aqui o Stop ATR de acordo com esses pequenos degraus aqui. No gráfico de 60 minutos, como que nós podemos analisar uma ação dessa aqui? Provavelmente no gráfico de 60 minutos vai ver muito mais volatilidade. Tá? Vou me diminuir aqui que eu estou ocupando muito espaço da tela e você tem que ver a tela. Pronto. No gráfico de 60 minutos, ou seja, cada candle verde, cada candle vermelho desse aqui é 1 hora de pregão. Tá? 1 hora de rolagem de preço. Então, no gráfico de 60 minutos, está seguindo ainda para uma forte tendência de alta. Quando o preço da ação começa a ficar entrelaçado à média móvel de 20 períodos, quer dizer que o preço está entrando numa região consolidada, ou seja, uma região de confusão de mercado, e com essa região de confusão de mercado, você não opera, você espera tanto o rompimento para alta quanto o rompimento para baixa para operar vendido. Tá? Arion, mas não é possível utilizar o Stop ATR para fazer a entrada na operação? Mas não no gráfico de 60 minutos. Tá? No gráfico de 60 minutos para operações de swing trade, não é possível utilizar o Stop ATR porque você tem muito mais, o seu nível de stop é muito maior, né? A contagem de stop é muito maior. Então, quando você coloca no gráfico diário da ação, você pode ver que você tem menos entradas, lógico, porém o seu ganho é muito maior, como aqui a ação já está rendendo aí cerca de 18%, 18,59% desde o primeiro ponto de entrada. E você até agora não houve o stop nessa única operação, tá? Nessa única operação. Então, quando você coloca no tempo gráfico diário utilizando essas ferramentas, a probabilidade de ganho é maior. O seu stop tende a ser maior também, porque você está utilizando estruturas maiores para estar operando. Porém, o seu ganho também é maior, né? O seu ganho também é maior. Então, é isso que você tem que se atentar, tá? Não adianta colocar num gráfico de 15 minutos para o swing trade ganhar 1%. Bom, agora vamos lá para outra ação que também teve uma alta aí de 4,69% na semana. Foi a média da semana, tá? Essa alta.
que foi a EGTI 11. A EGTI 11 teve essa média de ganho na semana, de alta na semana, tá? Porque o ganho dela é bem maior. Colocando aqui no gráfico diário e afastando com zoom, não é possível afastá-la porque é uma ação também mais recente. Tá? Uma ação mais recente, se você colocar no gráfico semanal, você vai ver que é uma ação que formou um grande pullback aqui. Formou um grande pullback. Você vai operar isso aqui? Não. Ariel, mas está dando ponto de entrada. É pullback. A tendência é que seja de alta. Sim, ok. Mas é um ativo muito recente. E para você operar, é bom que caiu essa ação aqui, que é bom eu explicar isso para você. Não é porque a ação está dando uma entrada que você propriamente vai ter que entrar nela. Você não entra em toda a operação. Você primeiro analisa o histórico de preço. Tem histórico de preço aqui? Não tem o suficiente para você fazer uma entrada. Tá? É uma ação que não tem tanta liquidez assim para estar operando no swing trade, ou seja, você pode agendar o preço de uma ação. Por exemplo, vamos tentar traçar aqui o Fibonacci para você ver. Se eu pegar a Fibonacci aqui, só a projeção de Fibonacci, tá? Projeção simples. Pegar a projeção de Fibonacci, plotei Fibonacci no gráfico, vai me dar o alvo da operação. Poxa, olha o tamanho desse alvo aqui. Se eu tivesse entrado no rompimento desse pullback, projeção de alvo, 14%, uma projeção muito boa. Porém, o stop é muito alto, porque você está utilizando gráfico semanal para analisar. Se você utilizar gráfico diário, não vai ter uma assertividade boa nesse tipo de ação. O stop da operação é de 17%. Por quê? O stop da operação é sempre no início, é sempre no fundo de uma estrutura. Conforme a operação, conforme o trade vai seguindo para a tendência de alta, aí você vai movimentando o stop para o stop gain. Mas o início do stop geralmente é alto mesmo. Porém, é uma ação teoricamente recente. Tá? É uma ação que não tem tanta liquidez assim. Se você colocar aqui no gráfico diário novamente, não é uma ação que tenha tanta liquidez para você estar operando. Então, não aconselho você a operar esse tipo de ação nesse momento. Mas eu não quero me arriscar, eu já estou posicionado. Ok, a tendência, vamos analisar aqui. Média móvel de 20 períodos está apontando para onde? Para cima. Né? Stop ATR. O que está fazendo aqui? Fundo mais alto que o fundo anterior. Né? Então, nesses fundinhos aqui do Stop ATR, você move seu stop para cima. Correto? O gráfico aqui se sustentou muito bem no Stop ATR, ou seja, você colocando seu stop aqui ou aqui, já está protegido. Então, para quem está na operação, mantém, tá? Não mantém. Ariel, eu quero entrar agora. Não, porque aí você estaria entrando atrasado, tá? E olha que interessante, toda vez que há um rompimento, o gráfico, o preço da ação, ela tende a testar o suporte ou a testar a nova resistência após o rompimento. Como assim? Vamos lá, vamos por parte. Aqui, nessa região aqui, era uma resistência, né? Logo aqui houve o rompimento, bem nesse trecho aqui, houve o rompimento com esse candle. Então, aqui, a partir desse momento, formou um novo suporte, né? Formou um novo suporte. E o preço da ação, o preço do ativo, logo após o rompimento ele subiu, né? Desceu novamente com candle de força, formou esse suporte. Ele formou esse suporte aqui porque ele precisa testar o suporte. Isso aqui era uma resistência. Quando ele rompe, ele quer transformar no suporte novamente. E se for um suporte forte, ele vai subir novamente, vai formar próximas estruturas para uma tendência de alta, como essa estrutura aqui. Subiu, desceu e subiu. E olha onde está o Stop ATR, bem aqui. Ou seja, ainda funcionou muito bem com o Stop ATR. Tá? Tá formando o suporte no preço. Tudo indica que vai continuar a sua tendência de alta. Mas é para operar? Não é para operar devido ao tipo de ação. Por ser uma ação mais recente, por ser uma ação que não tem tanta liquidez assim. Ou seja, nem toda operação você vai entrar. Tá? Nem toda operação você vai entrar. Então, por mais que ela tenha tido essa alta aí, não é para você
operar esse tipo de ação. Tá? Não é uma recomendação não de compra e venda, dependendo da sua estratégia. Estou mostrando aqui para você a análise do gráfico de uma ação como essa. Tá? Você também vai pegar outras aí no mercado, porque no mercado de ações no Brasil está entrando cada vez ações mais novas, estão realizando IPO. Tá? Então, pode ser que você pegue ações que tem uma semana só de gráfico, um mês, 12 meses. São ações relativamente novas e que você tem que ter cuidado para operar no curto prazo. Tá? Então, vamos aí agora na Petro, PTR3, se eu não me engano. Isso, ela teve cerca de 4,11% de alta aí na última semana. Teve um repique bom. Tá? É uma ação que estava na Sota Trader há poucos dias, nas operações. Vamos aqui para o gráfico semanal primeiro. Como é que está a ação no gráfico semanal? Tendência de alta, correto? Tendência de alta. Como que nós identificamos isso? Nós temos média móvel de 20 períodos, apontando para cima, stop ATR fazendo suportes mais altos que os suportes anteriores, até que o gráfico veio aqui, rompeu o stop ATR, quem estava se posicionado desde aqui de baixo ganhou muito dinheiro, aqui saiu da operação, e aqui está dando um novo ponto de entrada, quando ele rompe com esse candle de força, a linha do suporte da resistência do stop ATR, que é essa linha vermelha. Tá? Isso aqui é um novo ponto de entrada. Tá? Sem contar que, olha o movimento importante que está fazendo. Impulsão, retração e impulsão, ou seja, um pullback. Né? Um pullback. O pullback é o quê? É um movimento de força no gráfico, um movimento de força no preço. Tá? Nenhuma ação sobe para sempre ou desce para sempre. Ela forma topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, ou seja, ela necessita romper o preço, romper as resistências ou romper os suportes para continuar a sua tendência tanto de alta quanto de baixa. Tá? Sempre vai haver esses movimentos em qualquer ativo que tenha liquidez. Isso é teoria de Dow pura. Tem vídeo meu aqui no canal, tem aula aqui no canal também falando sobre a teoria de Dow. É importante que você veja esse vídeo, porque é bom você pegar pela base, tá? É bom você pegar o porquê daquilo, porque assim você se sente muito mais seguro para estar operando no mercado. Bom, está formando esse movimento aqui, correto? Agora vamos lá para o gráfico diário, para a gente analisar o que está formando aqui. Pronto, no gráfico diário é um gráfico que tem muito mais liquidez. Né? Depois dessa região aqui, em que houve essa confusão de preço, ou seja, que é a consolidação, né? Ou seja, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, não tem muito como a gente analisar isso, vai subir ou se vai descer, principalmente quando o preço está entrelaçado ao gráfico, né? O preço da ação entrelaçado ao gráfico, região de confusão de mercado, não é um movimento como esse aqui, que é um movimento bonito no preço da ação. Olha isso aqui, uma bonita alta aqui, stop ATR funcionando muito bem, inclusive com a média móvel de 20 períodos apontando para cima. Né? Isso aqui são pontos para comprar uma ação, são pontos para você identificar também os suportes da ação. Aqui também uma outra alta muito bonita. Essa alta aqui funcionou muito bem. Ou seja, você ganhou muito dinheiro aqui nesse tipo de ação. É possível ganhar dinheiro com esse movimento. Aliás, é com esse movimento que você ganha dinheiro no mercado. Tá? Com esse movimento, por exemplo, nessa região aqui de alta, desde a primeira entrada, olha o valor que você poderia ter ganho, 21%. Você deixou de ganhar no mercado por não utilizar esse tipo de ferramenta. Vamos ver uma outra ação. Essa ação aqui, essa outra ação não, esse próximo movimento em que rompeu esse stop ATR aqui, rompeu bem aqui, ó. Rompeu o stop ATR aqui e depois seguiu para sua alta, formando aqui um pequeno pullback e logo depois seguiu novamente para alta e saindo do preço bem aqui, né? Indo por parte, a entrada foi aqui, o stop
logo aqui embaixo, ou seja, stop curto na operação, é um stop aí de cerca de 1% somente, um stop bem curtinho, né? E logo depois segue para sua tendência de alta. Aqui nessa região você pode inserir mais lotes ou você pode realizar parciais, ou seja, você pode, por exemplo, comprou 200 ações nesse início aqui você pode se desfazer de 100 ações, né? Aí você ainda continua posicionado aqui, utilizando esses movimentos aqui do stop ATR, esses suportezinhos aqui, essas escadinhas, como uma região para ser colocada o stop, tá? E logo depois você só saiu da operação nesse movimento. Olha o ganho dessa operação aqui, 13% em uma única operação em questão aí de 2 semanas, 13% de ganho, tá? Aqui deu uma nova entrada, né? Rompeu aqui, deu uma nova entrada, porém aqui foi feito um stop, e a partir desse stop aqui, pare e analisa o que está acontecendo com a ação. Aqui começou a entrar num período de confusão de mercado em que você não faz nada, tá? Um período de confusão de mercado que você não faz nada. Na partir desse momento aqui, agora sim é o momento de analisar melhor essa ação. Por quê? Preço da ação acima da média móvel de 20 períodos. Vou pegar aqui, pronto. Preço da ação acima da média móvel de 20 períodos, que está em azul. Stop ATR já suportando o preço, né? Já posicionando um stop na operação. A entrada poderia ter sido nesse pullback aqui, ou no rompimento da região de força. E aqui já pode estar posicionado nessa ação, né? Isso daqui é fácil identificar aqui um ponto de compra de acordo com as aulas que eu dou aqui para você. Aqui já está formando um pullback, alta, baixa, alta, com stop, ATR e média móvel suportando o preço, sem contar que, olha a barra elefante que está sendo formada aqui, esse candle de força no gráfico. Quando aparece um candle de força desse, está dizendo que foi uma demanda compradora nesse dia. Então, tem 3 sinais aqui indicando que é hora de comprar a ação, tá? É recomendação Petrobras? Não, estou falando aqui como você deve analisar o gráfico das ações, tá? Isso daqui foi um ponto de compra. Se você achar esse tipo de movimento nas suas ações, é um ponto para você comprar a ação, avaliando sempre o stop. Se o stop em relação ao risco-retorno é bom, tá? Por exemplo, se a sua projeção de ganho numa ação é de 20%, o seu stop vai ser de 20%? Não, ele tende a ser menor. Isso é uma regra básica para você estar verificando nas operações. Vamos para outra ação, que é a CPFE3. CPFE3, se não me engano, é de petróleo. Pronto, ó, tendência de alta na ação, tendência de alta no preço da ação, com as médias móveis com a média móvel de 20 períodos suportando o preço. O stop ATR deu já algumas entradas ao longo dessa tendência de alta na ação. Tá? Por exemplo, aqui foi o primeiro ponto de entrada. O primeiro ponto de entrada é quando o candle verde rompeu essa linha vermelha do stop ATR e logo depois continuou subindo. Tá? Continuou subindo. Aqui você teria saído no 0 a 0 devido a esse pavio aqui. Porém, olha que interessante. Olha a região de força que está sendo formada no preço da ação. Bem aqui. Tá? Vou deixar a setinha aqui apontando para você. Essa região de força aqui sendo formada no preço da ação. Impulsão, retração e impulsão. Com esse candle aqui dizendo que teve uma demanda compradora, houve uma demanda vendedora, que é o preço do candle ele desce, né? Então o candle fica vermelho, logo depois ele tem uma demanda compradora e o preço volta a subir, deixando uma enorme sombra, como aconteceu aqui, tá? Uma enorme sombra. Ou seja, quantos indicadores eu tenho aqui? Eu tenho o pullback, eu tenho o candle e eu tenho o stop ATR indicando para cima. Preço, quando cruza a média móvel de 20 períodos, ele tende a utilizar a média móvel como um suporte, né? Quando ele cruza para uma tendência de alta. Então ele tende a utilizar essa média de 20 períodos como um suporte. E foi o que ocorreu aqui. Ou seja, agora eu já estou acumulando 3 indicadores
para a sua tendência de alta. Ou seja, por mais que eu tenha saído aqui, posso entrar de novo aqui e assim eu ganho dinheiro também no mercado. Tá? Assim também ganho dinheiro no curto prazo. Até agora, quem entrou posicionado nessa operação já está em quase 25% de ganho. Tá? 25% de ganho com algumas entradas. Por exemplo, aqui foi uma próxima entrada. Aqui foi uma próxima entrada. Né? Sendo estopado bem aqui nessa região. Logo depois poderia ter entrado aqui novamente. E aqui saiu de novo da operação. Ou seja, em apenas duas operações de 25% de ganho com estratégia, com setup muito bem validado, tá? Com 3 indicadores aí para tendência de alta. Média móvel de 20 períodos, stop ATR, utilizando ela para entradas, tá? Tem um setup completo desse stop ATR aqui no canal, se não me engano foi o vídeo anterior a esse. Foi essa semana mesmo que foi postado. Então, com essa entrada aqui, mais os pullbacks sendo formados, tá? Os pullbacks sendo formados. Ou seja, 2 entradas somente na ação. Apenas 2. É muito melhor do que ficar rodando todo dia em muitas operações e muitos ativos. Né? Inclusive, aqui no Swing Trade, que é que você compra uma ação e vende ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, você, uma vez na semana, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, você analisa determinadas ações, verifica pontos de compra e venda, agenda na corretora, no seu home broker, quando comprar e quando vender, pronto. Já está posicionado aí durante a semana. Não precisa analisar as ações todos os dias, não precisa ficar na frente do computador o dia inteiro, todos os dias, operando. Tá? Não precisa fazer isso. Aqui, nessa região aqui, ó, mais uma região de força no gráfico, ou seja, a ação subindo, descendo, subindo. Média móvel apontando para cima, stop ATR suportando o preço, 3 indicadores novamente alinhados para efetuar a compra da ação, para operar comprado no ativo. Agora vamos lá para a CRFB3, que é Carrefour. Carrefour, olha a tendência de alta dela também. Vou botar aqui no gráfico semanal que ela está um pouco esticada. Pronto. Gráfico semanal esticadíssimo, né? Gráfico semanal esticadíssimo. Olha como está esticado aqui o preço dessa ação em relação à média móvel. Como está longe da média móvel de 20 períodos, pode retornar a qualquer momento. Quem entrou aqui nessa região aqui, já está lucrando aí, já está lucrando 34% de ganho já, 34% de ganho e stop, ó, olha os stops aqui, utilizando o stop ATR. Primeiro stop foi aqui embaixo, segundo stop transforma em stop gain, terceiro movimento do stop, quarto movimento de stop e agora o stop está bem aqui. Né? O stop dessa ação está aqui. E quem está operando desde aqui de baixo. Tá? Nessa ação esticada. Eu vou comprar agora. Cara, olha o quanto está esticado esse preço. Já falei isso aqui para você. Está muito esticado. Não é para comprar ou vender as ações quando o preço é esticado. Isso daqui, a média móvel de 20 períodos, está dizendo para você, quando o preço da ação está longe do gráfico, está dizendo que a ação está cara demais para esse determinado período, que é uma ação cara demais para o swing trade. Não é para buy and hold isso aqui. Isso aqui é para swing trade. Compra hoje e vende ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Tá? Então é uma ação esticada e parabéns para quem está nessa operação. Tá? Uma excelente operação utilizando essa estratégia. Vamos pegar aqui no gráfico diário de novo. Pronto. Tirar o zoom um pouquinho. Quando você estiver confuso, quando o gráfico estiver muito próximo assim à tela, tira o zoom, tá? Afasta o preço, o gráfico. Pronto, aqui tá bom. Média móvel de 20 períodos aqui, ó. Utilizando o preço como um suporte. Daqui é um suporte móvel, média móvel de 20 períodos. Preço da ação. Tendência de alta, baixa. Aliás, o pullback, né? Nova impulsão, retração e nova impulsão. Isso daqui é uma demanda compradora. Representa para mim que é uma demanda compradora. Arião, vou vender que isso aqui é o topo da ação. Ninguém sabe qual é o topo do ativo. Tá? Nós conseguimos identificar que está caro em relação à média. Mas não quer dizer que isso aqui é o topo do ativo.
Quem dizer para você que consegue pegar somente reversão de tendência, tá mentindo. Tá? Até pode conseguir pegar reversão de tendência, mas o nível de stop é muito maior. É muito maior. Porque a probabilidade da tendência continuar é muito maior do que você acertar a reversão da tendência. Tá? Do que você acertar a reversão da tendência. Por exemplo, eu posso pegar a Fibonacci aqui e traçar o alvo dessa operação. Posso pegar a Fibonacci a partir desse movimento e traçar o alvo da operação. Eu posso ter um topo aqui, um alvo na minha operação, que é essa daqui. Não quer dizer que é o topo do preço do ativo, é só o alvo da minha operação. É através desses alvos que a gente consegue ganhar acima de 10% por operação no mercado, utilizando as estratégias aqui que eu ensino, que tem lá na turma da fórmula do Swing Trade. Né? Inclusive, é a mesma estratégia que a SotaTrade aí utiliza para passar a compra e venda das ações. Então, para quem quiser saber mais, tem uns links aqui na bio que você consegue identificar aí do que eu estou falando, sobre a nova turma, Aliás, a turma agora já está fechada, tá? Não tem previsão de uma nova turma, mas se inscreve lá, deixa seu nome na lista de espera, link tá aqui na bio, para você ser avisado, porque eu só aviso para quem está lá no e-mail primeiro. Quando está no e-mail também eu passo algumas regras lá para você conseguir o desconto para a próxima turma. Tá? Como é bem limitado, eu coloco uma promoção em algumas horas ali, só para os primeiros inscritos, para os pré-inscritos, né, para quem está na lista de espera. Bom, então essa ação aqui está esticada, o preço do ativo. Não tem muito o que fazer nela, só aguardar mesmo um pullback ou aguardar uma reversão de mercado. Eu, sinceramente, não entraria nela. Tá? Tem a KLBN11. KLBN11 foi uma ação que levamos um stop agora essa semana. Tá? Não é um stop tranquilo, porque está dentro do nosso gerenciamento de risco. Lembrando que você sempre vai diversificar em pelo menos 3 ativos para estar operando no mercado de ações. Tá? É uma estratégia de risco básica, um gerenciamento de risco básica. Tá? Não vai colocar todo o seu dinheiro em uma só ação. Vai fazer você perder dinheiro na bolsa. Então, sempre diversifique em pelo menos 3 ativos. E é por isso que muitas pessoas perdem dinheiro também no day trade. Tá? Porque no day trade você não consegue operar em vários ativos ao mesmo tempo. É muito difícil. Você tem que passar algum tempo ali esperando uma entrada ou uma saída. No swing trade não, você consegue agendar, você tem tempo para analisar. Então no swing trade você tem um gerenciamento de risco muito mais forte, muito mais amplo, mas desde que você diversifique. Não adianta colocar tudo em uma operação só. Então na KLBN11 levamos o stop, mas está muito tranquilo, porque tivemos um limite de perda. Tá? Você tem que ter um limite de perda se o mercado mudar de direção. O mercado mudou de direção aqui, por exemplo. Como que a gente tinha analisado aqui? Deixa eu remover esse estudo aqui. Pronto. KLBN11. Houve o rompimento da média, depois houve o pullback, logo depois voltou a subir, né? Que isso aqui está demonstrando para mim que é um movimento de força no mercado. Isso daqui é um pullback. Houve o rompimento aqui, porém ele voltou a cair. Ou seja, vai entrar de novo? Não, por quê? Se o rompimento não foi válido dentro de um movimento de força no gráfico semanal, inclusive, quer dizer que o preço da ação vai entrar em uma região de consolidação. Então, o que é a primeira... Quando você leva um stop por a ação entrar numa região de confusão de mercado, a primeira coisa que você tem que fazer traçar aqui a região dessa confusão dentro desse retângulo aqui, dentro desse movimento em que você não vai, que você levou o stop, você não entra mais enquanto estiver nesses limites aqui, ó, nessa resistência e nesse suporte. Enquanto a ação estiver basicamente nessa caixinha aqui, nessa região de preço, você não entra mais, você fica de fora, porque aqui vai entrar numa região de confusão de mercado. O preço já está até entrelaçado à média. Então fica de fora. O stop no mercado de ações é possível levar sim, mesmo seguindo a tendência. Porém, se estiver em tendência, se você entrar novamente, quando você está seguindo a tendência da ação e você leva um stop, alguma coisa de errado. Então provavelmente a ação vai reverter ou vai entrar em consolidação. Então sai, fica de fora da ação e aguarde o preço. O que eu costumo fazer? Eu, Arion, costumo fazer nos meus estudos das ações. Simplesmente pego esse movimento aqui, ó, pronto. Já deixo aqui em evidência. Aqui eu já não opero mais.
Tá? Aqui eu já não opero mais. Então toda vez que eu abrir o gráfico, ver, digitar aqui KLBN11, eu consigo visualizar que o meu estudo está aqui ainda, eu sei que essa região aqui de confusão de mercado, tá? Até porque no gráfico semanal você não vai, aliás, no gráfico das ações do mercado brasileiro, você não vai decorar todas as ações. No gráfico do mercado americano, a mesma coisa. Vai decorar todas as ações? Não, então deixa aqui os seus estudos no gráfico, suas linhas desenhadas aí, suporte, resistência e tudo mais, o que você quiser trabalhar, para você não esquecer, tá? Porque você pode se confundir. Você pode se confundir, por exemplo, aqui está formando um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, teoricamente, está numa tendência de alta, né? Porém, eu sei que nessa região aqui eu já tomei um stop, não vou entrar enquanto o preço estiver nessa região aqui, porque esse aqui é um período de confusão de mercado. Por mais que ele esteja fazendo o fundo mais alto que o fundo anterior, inclusive com rompimentos, tá? Só que o recuo dele está muito grande, então não entra, aguarde, tá? Aguarde, sai dessa região para a tendência de alta ou para a tendência de baixa. Vamos para uma outra ação aqui que é a Magalu. A Magalu, se eu não me engano, ela estava dando um ponto de reversão de mercado, tá? Estava dando um ponto de reversão de mercado. Lógico que, né, para você sair comprando a ação agora que formou um fundo, tá? Esquece isso. Tem um histórico de preço da ação. Você precisa analisar. Por exemplo, a ação aqui está em uma forte tendência de baixa já, tá? Inclusive, quem está operando aí para longo prazo no mercado, engraçado que muitas pessoas que é para longo prazo aí, que falam, ah, Magazine vai continuar subindo e tal, deu um monte de projeção. Nunca mais apareceu, né? A ação aqui é para essa ação que foi para curto prazo. Aqui nessa região aqui, nós ganhamos já muito dinheiro no preço da ação, tá? Desde essa alta que foram quase 70% de ganho. Sendo que, a partir do momento que entrou nessa região aqui, nós paramos de operar porque nós levamos um stop bem aqui. Quando nós levamos um stop seguindo a tendência, a regra é clara. Ou a ação vai reverter, ou entrou num período de confusão de mercado, como aqui. Aqui, no caso, entrou no período de consolidação por um breve momento. Logo depois, esse topo aqui ficou mais baixo que o topo anterior, né? Se o topo é mais baixo que o topo anterior, nos diz que a tendência é para baixa no mercado. Inclusive, rompeu aqui o suporte desse fundo. Então, confirmou mais uma vez que a ação está revertendo. Qual foi a terceira confirmação? Média móvel, deixa esse aqui do gráfico, pronto. Média móvel de 20 períodos apontando para baixo. Quarta confirmação, stop ETR, já está em vermelho aqui, ó, utilizando o cálculo do true range para a tendência de baixa, ou seja, os stops aqui já está para ser operados e vendidos, ou seja, 4 indicadores de reversão de tendência. E até hoje, depois de mais de 80% de desvalorização, tem pessoas comprando a ação dizendo que um dia pode reverter. Você e nem ninguém sabe se a ação vai reverter ou não, tá? Por isso que é importante você sempre acompanhar a tendência da ação, tanto para alta, tanto para baixa. Por isso que é importante você saber operar comprado quanto operar vendido no preço das ações. Aqui continua a tendência de queda. Agora olha que interessante. Aqui formou um fundo, bem aqui, ó. Fundo da ação. Olha onde o preço está suportando. Fundo da ação. Quer dizer que vai reverter a partir desse ponto aqui? Não, não quer dizer isso. Tá? Precisa de uma estrutura completa. Que estrutura é essa? São vários indicadores. Tá? Aqui já está formando um indicador, que é um suporte aqui, suportando no fundo anterior. Já é um indicador. Esse candle aqui, que era para estar esse candle aqui, ele tentou romper o suporte, não conseguiu. Houve uma demanda compradora, voltou a subir. Tá? Segundo motivo em que pode haver uma reversão de tendência. Porém, olha a média móvel de 20 períodos, continua apontando para baixo. Olha o stop ATR, continua também dando stop para operação de venda, né? Ou seja, há uma divergência, não é uma reversão de mercado, é uma divergência. Não operamos divergência, nós operamos o que é fácil. Tendência para alta, tendência para baixa e sempre a favor da tendência da ação.
Aqui, por enquanto, não está dando nenhum movimento de reversão de mercado. Aqui poderia ter sido um movimento de reversão de mercado, porém foi falho, tá? Olha com a força que desceu isso aqui, porém foi falho. Então, sempre operar a favor da tendência, sempre. Então, isso aqui foi uma outra reversão, foi esse movimento aqui. O que eu vou fazer aqui? Para não ficar confuso, principalmente para quem está iniciando. Vem aqui, ó. Pego esse movimento aqui, evidencio ele, pronto. Nessa região de preço aqui eu não opero. Espero ele tanto ir para cima, né? Ir para sua tendência de alta novamente, ou ele ir de novo para sua tendência de baixa no mercado de ações, tá? Temos agora ao GPA 3, que teve uma desvalorização de 3,46% de ganho, o GPA 3. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha que interessante a região de confusão de mercado. Ou seja, preço da ação sem direção. Sem direção. Por que eu estou falando que o preço da ação está sem direção? Topo e fundo mais alto. Aliás, topo e fundo sem direção. Tá? Após essa tendência de baixa aqui, quem ganhou dinheiro vendido fez muito dinheiro aqui. Tendência de alta também fez muito dinheiro aqui. Aqui você vai traçar suporte e vai traçar resistência, ou seja, aqui embaixo é suporte, aqui em cima é resistência. Tá? Traçou aqui, aqui você não opera. O gráfico está quase que um pó de barras aqui, não tem direção do preço. Fica de fora da ação. É a melhor coisa a ser feita. Né? Quando que você vai operar? Mais uma vez, quando o preço da ação ele romper para sua tendência de baixa, ou o preço do ativo romper para sua tendência de alta no mercado. Essa ação aqui não tem nem muito o que se falar dela. A região de preço da ação aqui está muito ruim. Se você ver o histórico dela, o histórico do preço desse ativo, é interessante o histórico de preço. Olha só, vem aqui, ó, suporte, suporte. Aqui está formando um suporte e aqui está formando uma resistência, né? Ou seja, está dentro dessa região aqui, que é um limbo no mercado para ele. Está suportando dentro dessa região, né? Ou seja, fica de fora. Não está tão bonito quanto aqui estava e também não está tão bonito quanto aqui estava. Tendência de alta, tendência de baixa. Tá no gráfico confuso, está muito confuso esse preço. Fica de fora. Bom, vamos agora para um outro ativo que é a CSNA 3. Eu gosto muito dessa ação, porque eu já ganhei muito dinheiro nessa ação. Muito dinheiro. E aqui está o porquê, ó. Aqui está o porquê. Olha a tendência de alta nela, tendência de baixa. Foi uma ação clara para ser operada. Por exemplo, formando inúmeros pullbacks, tá? Pullback. Reversão de tendência clássica, bem aqui, né? Vamos aqui do início. Média móvel de 20 períodos. Apontando para cima. Stop ATR funcionando aqui muito bem também como um suporte no gráfico, colocando vários stops aqui, fazendo trailing stop, colocando para stop gain, ou seja, quando você coloca para stop gain você protege a sua operação e quando você toma um stop você já está ganhando dinheiro no mercado, né? A partir desse movimento aqui é um pullback, ou seja, você poderia ter entrado aqui novamente e continuado aí ganhando dinheiro no mercado, até que há uma região de confusão de mercado. Essa região de confusão de mercado é identificada por esse movimento aqui, ó. Pronto. Tomou um stopzinho aqui na saída, já reserva esse movimento. Reserva. Porém, a partir desse movimento aqui, preço da ação fez um pullback, que é isso daqui, ó. Alta, retração, alta novamente. Pullback. Vai entrar aqui? Vai, porque Stop ATR funcionando muito bem como suporte, média móvel funcionando muito bem como suporte e tendência de alta no mercado. O ganho dessa ação desde a primeira entrada foram cerca de 300%. 300% aí durante o ano, tá? Lógico que você não ficou posicionado durante um ano, isso aqui é swing trade, né? Você trabalha com tempos aí de 2 dias até 2 meses em uma operação. Então, você fez
menos do que 300%, correto? Ah, Ariel, se tivesse deixado para longo prazo seria ganho. Não, porque aí, ó, deixa para longo prazo, quem trabalha com longo prazo não tem stop, a ação já perdeu aí basicamente a metade do que você tinha ganho se tivesse comprado lá no iniciozinho, tá? Então, para o swing trade, você trabalhando com em pouco tempo, aí de 2 dias a 2 meses, você tem alta rentabilidade aí. Por exemplo, poderia ter entrado aqui embaixo, saído aqui em cima, 70% de ganho. Outra aqui, 57% de ganho. E outra aqui, 27% de ganho, né? Até tomar o último stop aqui embaixo, aqui em cima. Tomou o stop, saiu, pronto, acabou. Aí você vai fazer o quê? Vai querer saber o porquê que você tomou o stop. Pronto, aqui pode estar havendo uma região de reversão de mercado. Como que é identificado essa região? Topo mais baixo que o topo anterior. Média móvel de 20 períodos, apontando para baixo, apontando para baixo. E logo depois aqui, o rompimento do suporte com candle de força. Ou seja, 3 indicadores me dizendo que é hora de operar vendido no preço do ativo. Aqui já está dando um outro excelente ponto para ficar de olho, que pode ser uma reversão de mercado, está fazendo uma estrutura de reversão de mercado. Como média móvel começou a apontar para cima, está numa região de confusão de preço logo depois que há uma forte queda, uma forte alta no mercado, tendências consecutivas de queda e alta, o preço tende a descansar, tende a ficar mais lateralizado, tá? Tá pensando ali. Vamos dizer que os investidores, os traders, estão pensando para onde esse preço vai, se na hora de valorizar ou não. Então, aqui eu já traço a minha região de compra ou venda. Espero definir a tendência do preço da ação, tanto para a tendência de alta, ou para a tendência de baixa, se houver rompimento nesse suporte para baixo, nessa resistência para cima, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as ações aí para serem analisadas. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer o conteúdo ou tirar sua dúvida aqui com o seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima aula.